Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a tag dos 50%, que é a tag que nós leitores fazemos na internet para meio que dar um balanço das leituras do primeiro semestre do ano. Então, bora lá! Bom, gente, eu vou começar já falando que o primeiro livro que eu vou mostrar já vai responder as duas primeiras perguntas, que são o melhor livro que você leu até agora e a melhor continuação que você leu até agora. Eu li duas continuações no primeiro semestre do ano, só que uma delas não foi tão boa assim quanto... Cadê? Eu li 3, agora que eu lembrei, foram acho que 3 mesmo. Mas essas outras duas não foram tão relevantes assim como esse livro. Então, eu vou acabar repetindo mesmo o livro em duas perguntas. Que foi Mil Corações Partidos. Ele é a continuação de Mil Beijos de Garoto. Mil Beijos de Garoto eu li faz um tempinho já, que eu já tinha gostado bastante, só que esse livro conseguiu ser ainda melhor do que o primeiro. No Mil Beijos de Garoto, a gente vai ver a Pop, que ela é uma garota que ela foi diagnosticada com um tipo de câncer. E no final do livro ela morre. Desculpa o spoiler, mas você precisa saber que ela morre pra continuar, né, a série, a duologia. Porque esse livro aqui a gente vai ver a irmã dela que tá passando pelo luto da morte da Pop. E aí ela vai viajar com um grupo de adolescentes em uma viagem terapêutica para meio que amenizar a dor do luto aí, né? E lá ela vai conhecer o Kael, que é um adolescente que perdeu o irmão mais velho dele também. E os dois vão acabar se ajudando aí nesse processo de cura mesmo. E eu gostei muito desse livro, muito mesmo, eu amei. Que aqui a gente vê a viagem foi por acho que 5 países e cada país teve uma atividade diferente para abordar uma fase do luto diferente. Então foi muito interessante acompanhar essa viagem. Eu tava muito curiosa conforme a viagem foi passando para saber as próximas atividades que teriam. E, enfim, esse livro tem várias partes muito impactantes, eu grifei bastante coisa. E esse livro aqui eu recomendo muito, apesar dessa autora ter umas polêmicas por causa do livro anterior. Eu acho que vale muito a pena ler esse livro, pelo menos. A próxima pergunta é um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Se eu não me engano, esse livro foi lançado esse ano, se eu não me engano, que é A Filha Suíça. Esse daqui não adianta muito eu ler ele esse ano, porque ele é o 4º livro de uma série e eu só li o primeiro livro dessa série. Então não vai adiantar muito, não. Esse era o único livro que eu lembrava que talvez tenha lançado esse ano e que eu tenho. Então, é isso. Que esse livro aqui essa série, ela conta histórias de descendentes de mulheres que eram mães solo e deixaram as suas filhas na casa das mães solteiras. E aí, cada uma dessas mulheres deixou um objeto muito importante para elas, para caso queiram descobrir sobre o seu paradeiro, sobre quem elas eram. Então, esse livro aqui é da filha suíça, que ela vai acabar descobrindo alguma coisa sobre uma parente dela distante. Pelo que tá falando aqui, essa caixa ela foi deixada pra avó dela. Então, provavelmente foi a bisavó dela que deixou a avó dela nessa casa e levou essa caixa com um objeto muito importante. Eu li o primeiro livro ano passado, que é A Filha Italiana, e eu gostei muito de como a história é escrita, porque vai alternando entre a viagem da garota para descobrir
sobre o passado da família dela e sobre o passado dessa mulher que deixou esse objeto lá na casa das mães solteiras, que no caso seria a bisavó da Georgia, né, que é a protagonista desse livro. E além desse, a gente tem o da filha cubana, que é o segundo, e a filha grega, que é o terceiro. Então esse daqui acho que eu não vou acabar não lendo esse ano, mas eu peguei ele mais para responder a pergunta e não deixar ela sem resposta mesmo. A próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E essa pergunta eu não vou responder, assim, porque eu não tô acompanhando muitos lançamentos. Eu não lembro, assim, de um lançamento que tá me deixando ansiosa para ler. Então essa eu vou deixar sem resposta, infelizmente. A próxima é o livro que mais te decepcionou até agora. Essa pergunta, assim, eu não queria usar esse livro para responder ela, mas enfim. Não foi uma decepção tão grande, mas eu esperava um pouquinho mais, que foi Patinando no Amor, da Lynn Painter. Gente, esse livro, eu gostei do livro, só que não sei, eu não consegui me apegar muito bem à ambientação da história. Eu achei os personagens muito legais, mas teve alguma coisa assim que eu acho que faltou, sabe? Pra ter uma experiência assim boa, ótima, sabe? Mas isso não significa que eu odiei o livro, eu dei 4 estrelas pra ele. Mas eu acho que, sei lá, faltou alguma coisa, eu achei... Não sei se eu achei tudo muito rápido, eu não sei, gente. Eu acho que faltou alguma coisa, não sei se foi a ambientação do livro, porque geralmente a ambientação também é uma coisa que conta muito. Eu gosto, assim, de imaginar os cenários, sabe, os lugares, mas essa ambientação, assim, não sei, eu não consegui me conectar muito, me imaginar nessa história, não sei, gente. Enfim, eu achei o livro fofo, gostei dos personagens, mas eu acho que faltou alguma coisa que... Enfim, como eu falei, faltou alguma coisa aí. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o livro que mais me surpreendeu até agora. E, na minha opinião, o livro que mais me surpreendeu foi O Acordo, da Ellie Kennedy, né, da série Off Campus. Eu já esperava que o livro ia ter alguns assuntos assim, porque eu tinha visto vídeos da série, só que eu não esperava a forma como eles fossem ser abordados no relacionamento, né? Eu achei os protagonistas muito maduros e pacientes, assim, para lidar com os próprios problemas e com os problemas um do outro. Eles tiveram paciência um com o outro. Eu achei isso muito bom, muito legal, assim. E isso foi mostrado na série também. Foi muito comentado na internet. E eu tô muito curiosa para ler os próximos livros, para ver se eles vão ser parecidos nesse sentido. Novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro esse ano, ou que você conheceu esse ano. Gente, eu vou falar aqui a Freida McFadden, que é a autora de A Empregada. Eu já li dela até agora A Empregada e O Segredo da Empregada, só que O Segredo da Empregada eu terminei em julho, então não dá pra falar sobre ele nessa tag, porque é a tag dos 50%, né, até junho. Então, eu li 2 livros e li o conto, né, do Casamento da Empregada também. E eu gostei muito. Eu não tenho muita experiência com suspense, então não sei se ela é considerada uma autora muito fraca, que as reviravoltas, os plot twists são muito previsíveis. Mas eu gostei muito. Eu comprei agora na Prime Day vários livros dela, porque eu gostei muito da escrita dela. Então, assim, é isso. Agora é a minha quedinha por personagem fictício mais recente. E eu acho que foi o Garrett, de O Acordo. Eu já tinha falado desse livro, né? Eu achei o Garrett, assim, no início eu fico um pouco irritada com ele, porque ele é meio babaca no início, assim, aqueles mulherengos, sabe? Mas depois ele
parece que ele muda, sabe? Ele se apaixona mesmo pela Hannah, né, que é a protagonista. Então ele faz de tudo pra ver ela bem feliz, sabe? É bem paciente com ela, com as vulnerabilidades dela. Então eu gostei muito disso. Eu achei o Garrett muito incrível. E é isso. A melhor adaptação cinematográfica que você viu. Gente, eu vi 2 adaptações no primeiro semestre que eu gostei bastante. Eu não lembro se... Enfim, eu vi A Empregada no início do ano, né? Que lançou a adaptação do livro A Empregada. Eu adorei. Inclusive, eu assisti antes de ler o livro, né? Mas, assim, eu gostei muito. Eu achei muito boa e achei bem parecida, assim, com o livro. Tiveram algumas mudanças, mas eu acho que ficou muito incrível. E também teve a série Bridgerton. Eu assisti a primeira temporada até agora, porque eu tô lendo os livros pra depois assistir a respectiva temporada. Então, eu só vi a temporada da Daphne e do Simon e eu gostei muito. Eu achei que ficou bem igual ao livro também. E eu tô muito ansiosa pra assistir as próximas temporadas e continuar acompanhando, né? Conforme se forem lançar todas, né? Espero que não cancelem, porque eu acho que vai ser uma série muito boa quando ela estiver completa. Agora, a próxima é um livro que te emocionou. Gente, eu mudei essa pergunta porque era um livro que te fez chorar. Mas como eu não choro lendo, eu coloquei o livro que te emocionou. Como eu não quero ficar repetindo o livro, eu escolhi outro livro que não fosse Mil Corações Partidos, que foi o mais emocionante. Mas outro que foi bem, assim, emocionante foi Olhos d'Água, porque ele tem uns contos, né, que é um livro de contos da Conceição Evaristo, que eu falei no vídeo passado, que ele fala sobre vulnerabilidade social, e ele é majoritariamente protagonizado por mulheres negras. E tiveram alguns contos que eu achei, assim, muito bonitos e sensíveis. Então, esse livro aqui, eu acho ele bem emocionante. Se você é uma pessoa que entra mesmo na história, tem um coração sensível, frágil, você vai ficar bem assim... você vai sair destruído depois que você ler esse livro. Mas eu não sou muito assim, de chorar. Mas é um livro bem emocionante. Eu concordo com isso. Próxima é um livro que te deixou feliz. E um livro que me deixou muito feliz foi Nathalie e Sua Vontade Idiota de Agradar Todo Mundo. Gente, eu achei esse livro muito bonitinho, muito fofo. Que aqui a gente conhece a Nathalie, que é uma garota que se descobre lésbica, e a gente vê a trajetória dela, os medos dela de se assumir pra família, né? Porque ela sempre planejou se assumir no Natal, que é o dia do aniversário dela, e vai estar todo mundo reunido pra comemorar. Só que ela nunca consegue, porque sempre acontece alguma coisa que meio que estraga o dia. Aí ela fica com medo de estragar mais ainda, contando. Então, assim, eu achei esse livro muito bom. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, eu dei 5 estrelas. Eu li esse livro bem rápido. Assim, eu li ele em uns 7 dias, mais ou menos. E uma semana, 8 dias. E eu achei muito legal. A Thalita Rebouças, ela é uma autora nacional. E eu gosto muito dela. Ela é uma das minhas autoras favoritas nacionais. Eu acho os livros dela muito divertidos. E tem, assim, uma coisa brasileira, nacional mesmo. Eu gosto do humor dos livros nacionais. E, enfim, eu quero ler todos os livros da Thalita. Eu acho ela muito boa. E eu achei esse livro... Eu peguei o livro assim, pensei, vai ser um livrinho ok, assim... Vou dar umas 4 estrelas, 3,5. Mas não, gente. Eu não esperava realmente que eu fosse gostar tanto. Agora, a próxima pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou até agora. E eu separei 2 livros para responder essa pergunta.
Vou mostrar o primeiro que tá aberto, que é 31 Dias para Te Amar. Ele é um livro que é escrito por cartas, e por isso que eu achei ele tão bonito. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. E o outro livro é Pactos Ousados, da Lohane Heth. Esse livro tá fechado, então eu não vou conseguir abrir, mas eu achei a capa dele muito linda, gente. Olha isso. E ele ainda tem um corte colorido, esse corte laranja e amarelo. E tem um fitilho azul, né? Essa fitinha aqui é um fitilho. Gente, eu achei ele muito lindo. Ele é... essa aqui é uma série de, acho que um grupo de amigos órfãos de um local específico da Inglaterra. É um romance de época. Aí cada livro vai contar a história de amor de um desses amigos desse grupo. E esse daqui é o primeiro, Pactos Ousados. O nome da série é Os Órfãos de St. James. E eu só tenho esse por enquanto, porque eu não gosto de comprar todos os livros da série e depois não gostar, né? Então eu prefiro comprar só o primeiro pra ver se eu vou gostar e depois pegar os outros. Mas esse daqui eu queria ter todos físicos, porque eles são muito lindos, são todos muito lindos mesmo. Eu vou tentar deixar as fotinhas das capinhas dos outros aqui pra vocês verem. Bom, gente, e a última pergunta é: quais livros você quer ler até o final do ano? Então, gente, isso é uma coisa muito específica, então não dá pra determinar nada. Mas eu queria terminar pelo menos os 4 primeiros livros de Bridgerton, que são os que foram adaptados até agora, mas eu quero ler o máximo possível deles. Não quero me forçar a ler os outros, mas os 4 primeiros pelo menos eu quero ler esse ano. Também eu queria ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro que todo mundo fala muito bem, que muita gente considera favorito da vida, e eu tenho muita curiosidade de ler esse. E esse daqui é o mais, assim, imprevisível de todos. Pode ser que isso não ocorra, mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Muita gente fala muito dessa série. E é a série de Boys of Tommen, né? Eu tenho o primeiro livro, que é Binding 13, e ele é um calhamação, né, gente? Então, assim, eu não tenho... eu não vou prometer que eu vou ler esse livro esse ano. Provavelmente não, porque eu tô com, acho que umas 3 séries em andamento. Então, começar mais uma é pior ainda. Tô com várias séries em andamento, na verdade. Só que muitas delas eu só tenho o primeiro livro e eu não comprei os outros. Então aí fica muito complicado. Então, assim, esse daqui eu não vou prometer nada, mas eu tenho muita vontade de ler. Eu sei que tem alguns gatilhos, uns assuntos um pouco pesados, mas isso não costuma me afetar muito. Então eu acho que eu vou conseguir ler tranquilamente. Mas assim, não todos de uma vez, né? Porque todos eles são muito grandes. Mas, enfim, eu não vou prometer nada. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês tiveram boas leituras nesse primeiro semestre de 2026. E respondam as perguntas nos comentários também. Um beijo e tchau, tchau!